Olá, nosso tema da aula de hoje será matérias-primas. Nós iremos falar de modo geral das principais matérias-primas utilizadas em biscoitos, massas alimentícias e panificação. Porém, quando cada um desses temas for desenvolvido mais à frente, nesse bimestre e no próximo, ele será melhor detalhado de acordo com cada grupo de alimentos. As principais matérias-primas que podem ser utilizadas são as farinhas em geral, principalmente a farinha de trigo, fermentos tanto químicos como biológicos, sal e açúcar, pode ser utilizado os diversos tipos de gordura, leite e ovos, aditivos e coadjuvantes, que nós iremos detalhar melhor dentro de cada um dos temas de biscoitos, massas e panificação. Frutas cristalizadas, chocolate, caldas e doces, cebola, alho, queijo, derivados, entre outros. Então, é uma gama muito grande de produtos que podem ser elaborados. Vai da sua criatividade e do desejo do cliente. Tem que se entender que para você produzir produtos de sucesso que estejam dentro da legalidade microbiológica, das condições toxicológicas e também que atenda aos desejos do consumidor, você precisa combinar várias coisas dentro do seu conhecimento, desde conhecer o ingrediente, saber como combinar esses ingredientes, tanto a nível de aroma, de textura, ou seja, das características organolépticas, como também como esses ingredientes, essas matérias-primas, elas se combinam quimicamente. Identificar que ingrediente utilizar e como saber selecioná-los. Também o conhecimento sobre as técnicas e processos básicos de produção de cada tipo de produto são fundamentais para esse sucesso no seu produto final. Então, quando a gente for falar de massas, biscoitos e pães, nós vamos falar das principais técnicas e métodos de produção. Relembrando aqui que até já tínhamos falado bastante disso, que era a definição do que seriam farinhas em geral, que são os produtos obtidos a partir de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosos, frutos, entre outros, que são produzidos por moagem ou outro processo tecnológico seguro. Como a farinha de trigo ela é mais utilizada na grande maioria desses produtos citados, eu vou dar um destaque para ela aqui. A farinha de trigo ela é a principal matéria-prima, tanto de biscoitos, massas, como panificação, apesar de que hoje se tem uma tendência muito grande de fazer uma massa alimentícia à base de mistura de farinhas, como com farinha de arroz, devido às pessoas que têm problema com glúten, ingestão de glúten. Tem marcas específicas em produzir massas à base de farinha de arroz, mas a gente fala mais isso para frente. A farinha de trigo ela tem a função de fornecer estrutura e textura aos produtos. O grão de trigo ele contém todos os ingredientes para uma boa massa. No caso, o amido ele vai fornecer a matéria-prima, a substância para ser utilizada, quebrada e utilizada pelo fermento para a produção de substâncias secundárias, como o gás CO2, que vai aumentar o volume da massa, e também outras substâncias que auxiliam na cor dourada do forno, durante o forno. Lembrar também do glúten, que está presente em grande quantidade na farinha de trigo, e ele ajuda a expandir e crescer a massa. Lembrar também que nós falamos um pouco sobre o teor de proteína na farinha e qual o uso que ele vai ter, se ele vai para massa, se ele vai para biscoitos, se ele vai para pães. Relembrem isso, tá? Outras farinhas que podem ser utilizadas nesses diversos produtos seriam o amido de milho, a farinha de arroz, de soja, as féculas, farinha de aveia, de centeio, de batata. No entanto, quando você for fazer substituições de ingredientes,
você deve fazer testes, tá? E verificar qual o impacto daquela modificação em um produto final. No caso, se você for utilizar amido, o amido, a principal função dele pode ser diluir a quantidade de proteína que existe em uma farinha. Se eu preciso de uma farinha com menos proteína, então eu posso misturá-la com amido. Podem ser utilizados amido de trigo, da farinha de arroz, fécula de mandioca, embora o emprego mais utilizado seja o amido do milho, que é o que a gente conhece popularmente como maisena. O açúcar é outro ingrediente que está presente tanto em pães como em biscoitos, tá? Principalmente nessas duas categorias. E ele tem diversas funções. Ele vai agir como agente amaciador, no caso de biscoitos. Ele também vai fornecer sabor doce aos produtos, dependendo da concentração. Isso eu digo porque em pães a gente pode utilizar um percentual de açúcar adicionado à formulação. E não necessariamente o produto final terá um sabor doce, então depende da concentração. Ele vai auxiliar na estrutura, do volume, fornecer cor dourada, por exemplo, nas cascas dos pães e também na superfície dos biscoitos, seja por caramelização ou por reações de Maillard. Ele veicula aromas, auxilia na retenção de líquidos e torna o produto mais macio, não torna ele tão seco. Age também como substrato das fermentações biológicas. Então, vai ser em cima do açúcar que os fermentos biológicos vão consumir esse açúcar, fermentar e produzir os seus subprodutos que serão utilizados para modificar tanto aroma, sabor como textura dos produtos fermentados. Podem ser utilizadas várias versões de açúcar, tanto o refinado, o cristal, os xaropes, os granulados, mascavo, além de outros menos tradicionais, como maltose, glicose e assim vai. Então, tem uma gama de versões que você pode utilizar. No caso do sal, ele tem várias funções, desde ser hidratante, ele consegue absorver e reter umidade nos produtos, ajuda a fortalecer o glúten dos produtos que são produzidos à base de farinha que contém glúten, ele é bactericida, ajuda a controlar a fermentação, auxilia na retenção de umidade, acentua os sabores e auxilia na coloração externa. No caso específico de pães, se você não utilizar sal, você pode ter uma massa pegajosa, quebradiça e sem volume ou textura. E se for em excesso, você pode dificultar ou impossibilitar o crescimento do fermento. Então, tem que ser na quantidade indicada, de forma certinha, pesada. No caso das gorduras ou dos lipídios, elas conferem sabor e aroma, auxiliam na lubrificação do glúten, facilita o trabalho da mistura mecânica, então a sova de massas ou a mistura das massas é bem facilitada quando a massa contém gordura na sua formulação, aumenta e ajuda a absorção de líquidos, uniformiza o aroma da massa, suaviza a textura do produto, confere maciez e evita ressecamento. Podem ser utilizados produtos de origem vegetal ou animal, banha e manteiga, por exemplo, de origem animal, além de óleo, margarina e gordura vegetal hidrogenada, que são de origem vegetal. Além das gorduras que você adiciona, também tem as gorduras contidas em outras matérias-primas que podem estar na formulação, como a que está contida nos ovos ou nos leites. A água, ela é tão fundamental quanto a farinha na grande maioria dos produtos. Ela tem que ser, obviamente, potável, microbiologicamente segura, além de apresentar um grau de dureza adequado para o produto, principalmente se forem produtos fermentados por fermento biológico. A dureza da água ela pode determinar a correta ou a não
realização de uma fermentação. Então, essa água tem que ser avaliada nesses quesitos. Além de auxiliar na mistura e homogeneização de ingredientes, auxilia na formação do glúten. Lembre que para formar glúten precisa de água, hidratar os grânulos de amido e proteínas, proporcionar um ambiente úmido para que as reações com enzimas ocorram nos processos fermentativos, facilitar a modelagem, influencia na coesão da massa crua e da maciez da massa cozida, além de conduzir e controlar a temperatura nas massas. Pode ser adicionada na forma líquida ou, como por exemplo, na elaboração de pães, a água pode ser adicionada em forma de gelo. A água também é importante não só como ingrediente, mas também nos equipamentos. Tá? Ela pode ser utilizada em forma de vapor, como o processo de vaporização nos fornos de assamento de pães, na produção, por exemplo, de pão francês. O leite é outro ingrediente que nem sempre ele é utilizado nos biscoitos e pães. Porém, quando ele é adicionado, ele ajuda a enriquecer sabor e aroma, melhorar o valor nutricional, proporcionar coloração mais dourada, retém umidade, proporciona doçura, como, por exemplo, nos biscoitos. Já nos pães, ele é considerado o segundo líquido mais importante. Então, quando você tem formulações que contêm leite e água, tá? Se você adicionar o leite na forma líquida, tem que recalcular a quantidade de água utilizada. Por isso, se aconselha utilizar a maior quantidade possível de produtos em pó, para que a água nos pães ela seja um dos poucos líquidos que são utilizados e facilita você achar o ponto ideal da massa. A lactose contida no leite, ela contribui para a coloração e, como eu já tinha dito, a forma mais comum de se armazenar e de se utilizar o leite na indústria em grandes produções é na forma em pó. E quando a gente estiver falando na parte de panificação, a gente vai detalhar melhor os principais motivos de ser bem melhor você utilizar leite em pó do que na versão líquida. O próximo ingrediente são os ovos. Os ovos podem ser utilizados tanto em biscoitos, massas e pães, tá? Mas tem grande importância na produção de massas alimentícias. Em geral, ele vai ter uma melhoria nutricional, vai dar uma coloração mais amarelada, sabor e melhoria da textura dos produtos. Especificamente nas massas alimentícias, ele vai ajudar na elasticidade da massa, vai reduzir a quantidade de resíduos na água lá do cozimento, assim como auxiliar na redução da pegajosidade da massa. Os fermentos são inúmeros, tá? Inúmeros não, são de alguns tipos. Então, dependendo do fermento que você utilizar, eles podem proporcionar desenvolvimento de sabores e aromas e modificar a textura e a aparência do produto final. Os principais tipos de fermentos utilizados são o fermento químico e o biológico, sendo que o biológico é dividido em três principais: fresco, o seco e o seco instantâneo. Especificamente o fermento fresco, tá? Todos os fermentos que são chamados de biológicos é um micro-organismo que está ali dentro daquele fermento. E um fermento químico não, é só uma substância química. Então, a fermentação produzida por um fermento químico, ele é muito fraco e de um nível muito baixo em relação à fermentação produzida por um fermento biológico. No caso do fermento fresco, eles são esses blocozinhos aqui, ó, caramelo ou cinza, que são vendidos em pacotes ou em tabletes pequenininhos ou em pacotes maiores de 500 gramas. Ele é uma massa mais compacta e homogênea. Ele é rico em água, por isso que ele é fresco, e tem baixo prazo de validade. Ainda tem que utilizar a refrigeração para armazenar esse produto. Já o fermento seco, ele é obtido pela secagem daquele fermento
fresco numa baixa temperatura para que você não mate o fermento. Lembrando que é um micro-organismo, então você tem que ter todo o cuidado na manipulação do produto. Como ele é seco, tem menor teor de água, então ele vai ter uma prazo de validade bem mais longa, de 6 meses a 1 ano. Isso tem vantagem por facilitar o transporte, maior eficácia e segurança na conservação. E o fermento seco, biológico seco, ele pode estar de dois tipos, granulado ou instantâneo. Aquele que a gente compra no supermercado, que vem num sachêzinho de 10 gramas, e tem uns pãezinhos assim na embalagem, no rótulo, eles geralmente, a grande maioria, são da forma seca instantânea. Porque esse seco instantâneo, você adiciona ele diretamente à massa, sem necessitar fazer um preparo desse fermento antes. O granulado não, o granulado você vai ter que reidratar de acordo com o que o fabricante diz, mas geralmente tem tanto de água para tanto tempo a tal temperatura antes de você utilizar o fermento. O instantâneo não, você já adiciona diretamente na massa. Aqui uma foto para comparar, a gente tem da esquerda para a direita o fermento biológico seco granulado, no meio o fermento biológico fresco e na direita o fermento biológico seco instantâneo. Lembrando que são micro-organismos, independente da forma como ele está. Então, ele tem uma temperatura máxima, aproximadamente, no geral, de 45 graus, em que eles são destruídos. Então, tem que ter o cuidado ao se trabalhar com fermento biológico. E já quando você tem uma temperatura muito baixa no ambiente de produção, você tem a atividade desses micro-organismos reduzida. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando, produzindo principalmente pães. Nós vamos especificar, fazer cálculos de controle de temperatura e tudo. E para finalizar, o fermento químico. O fermento químico, eles geralmente são fermentos à base de carbonato de sódio, que é baixo o custo, e outras substâncias, e é utilizado em percentuais de 2 a 6%. O fermento o fermento biológico também, né, é utilizado em grandes quantidades, geralmente 1, 2%. Se for fermento fresco, aí ele vai 5%, 4%, depende do tipo de produto que você está produzindo. No mais, especificaremos no momento adequado, quando estivermos falando de biscoitos, de massas ou de panificação. Reveja o material, façam os exercícios, não esqueçam dos prazos que está no guia de estudo, envie suas dúvidas, se tiver alguma, e até a próxima aula.